Querida igreja, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, você pode olhar no índice, ou você pode ir mais para o finalzinho aí da tua Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Hebreus 10, 35. Glória a Deus, como é bom servir ao Senhor nesta igreja, nesta casa. Essa é a nossa casa. Você sabia que aqui é a nossa casa? Aqui é a tua casa também? Aqui é a nossa casa, é a nossa casa nova, nossa casa de tanto milagre, tanta promessa que o Senhor tem apontado para nós aqui. Aqui é a nossa casa e nós amamos esse lugar. Como é bom estar aqui desde cedo. Tem irmãos aqui desde as 7 da manhã, 7:30 da manhã, aprontando tudo, arrumando tudo. Os voluntários cedinho aqui, orando junto. Que bom servir ao Senhor Jesus. E isso, gente, é a revelação da salvação na nossa vida. Porque se não houvesse isso, nós estaríamos em outro lugar, perdidos, em um lugar cada dia mais longe de Deus, e num lugar bem menor. Sabe por que é bem menor que eu digo? Porque a Bíblia diz que aqui, neste lugar, vale mais do que 1000 em outros lugares. Então é 1000-0 em outro lugar, e graças a Deus, que privilégio podermos estar aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a sua alma. Nós, porém, não somos como os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vou ler em outra tradução. Hebreus 10, 35 em diante. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, dele, diz o Senhor, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da nossa alma. Amém? Podemos sentar, por favor? Glória a Deus. Graças a Deus. Querida igreja, hoje eu coloquei um título na minha mensagem, e o título é Tenta Outra Vez. Tenta outra vez. E por que eu coloquei esse título? Esta semana, eu não lembro aonde, não sei se foi no discipulado, que o pastor compartilhou, trouxe à lembrança um fato que nós vivenciamos, experienciamos e tivemos face a face, que tivemos dentro de algo tão sobrenatural. Uma experiência que tivemos sobrenatural. Nós pastoreávamos a cidade de Viamão,
E na época eu tinha a Bruna e o Tiago, bebês, e eu estava grávida da Letícia. E nós estávamos indo de volta para casa depois do culto, muito tarde da noite. E a gente estava num trecho que a gente fazia, era um trecho que só tinha estrada, muito mato, e sem iluminação. E o carro morre, naquele trecho, morre, apaga. E a gente sem saber o que fazer, sem aonde pedir socorro. O carro com problema. E eu lembro que o Adalto desceu do carro, tentou ver alguma coisa no carro. E nisso para um carro atrás de nós. Para um carro atrás de nós. E vem um senhor neste carro, vem um senhor. E esse senhor diz assim para o Adalto: filho, tenta outra vez. E o pastor Adalto entrou naquele carro e girou a chave. E o carro ligou. E a gente saiu. E depois que a gente olhou, não tinha mais o carro atrás de nós. Não tinha o carro mais. Nós tivemos essa experiência sobrenatural, que teve um anjo ali dizendo para nós: tenta outra vez. E quando o pastor trazia isso na mente, na memória, e a gente disse: meu Deus, como é bom saber que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Isso é verdade, viu? Não é utopia e nem historinha da Bíblia. Anjos se acampam. E se precisar um anjo mecânico, se precisar um anjo borracheiro, se precisar um anjo médico, se precisar um anjo bombeiro, se precisar ser um anjo de qualquer setor e local, por um justo, por um fiel, Ele vai mandar lá. E eu não esqueço essa frase. E ele olhou para o Adalto, chegou perto do carro e disse assim: filho, tenta outra vez. E o Adalto entra dentro do carro, liga o carro, e o carro funcionou e nunca mais estragou, e sabe lá o que era. Mas coisas sobrenaturais acontecem sim. As coisas de Deus acontecem sim. As verdades da palavra acontecem sim. E nós lemos aqui algo muito poderoso, em que o escritor de Hebreus estava falando a um grupo de judeus agora convertidos. E a grande chave deste texto, deste livro, a chave principal da escrita do livro de Hebreus é que existe alguém superior, que é Cristo, e que a gente pode continuar tentando. Continuar tentando. O tema central aqui é a superioridade de Jesus Cristo para os que continuam tentando. A superioridade de Jesus Cristo para aqueles que confiam. O livro de Hebreus está falando da nova aliança, que Jesus é aquele da nova aliança, superior à aliança antiga. Que as promessas contidas em Jesus Cristo, através da missão de Jesus Cristo, através da obra de Jesus Cristo, através do plano de Deus para esta terra, as promessas são muito maiores e são muito melhores para quem continua confiando, para quem continua tentando,
tentando fazer outra vez. Mediante as lutas, continua confiando e tentando fazer outra vez. Mediante as perseguições que aquele povo judeu estava sofrendo. Gente, a gente não imagina o que é uma perseguição. A gente teve aí uma ameaça, estamos aí vivendo essa ameaça da pandemia, e tivemos que nos isolar e ficar um pouco temerosos com as pessoas que estavam à nossa volta. Agora você imagina uma perseguição que aquele povo, eles eram tidos como traidores, eles eram, aonde eles passavam, eles podiam ser apedrejados, aonde passavam, eles não podiam mais comprar em lugar nenhum, os filhos de repente não podiam entrar em outros lugares, eles estavam numa perseguição, sendo perseguidos ferramente, intensamente perseguidos. E o escritor de Hebreus, falando a este grupo, diz: tem uma promessa superior, tem uma promessa superior, muito maior, o maior dos sumos sacerdotes, Jesus Cristo. E que se a gente ler a carta de Hebreus, vocês vão ouvir muito essa palavra, porque a gente vai ver que o escritor de Hebreus, quando fala a este grupo, ele busca lá do tempo de Adão, Abel, e vem dizendo, se você ler o capítulo 11, ele vai falar de Adão, de Abel, de Abraão, de José, de Moisés, de Jacó. Ele vem falando de todos os patriarcas, de todos aquele povo, e ele termina dizendo: mas há uma aliança muito superior que todos estes passaram, mas tem um que venceu tudo, e que vocês permanecerem, confiando, tentando de novo, vocês receberão o galardão contido nesta nova aliança, dessa promessa que é Jesus Cristo. E este livro também ele é construído dentro desse contexto de perseguição, de luta, e de perseverarmos em Jesus. E ele começa, nessa passagem que nós lemos, ele começa a trazer alguma receita, ele começa a trazer alguns critérios, ele começa a trazer um modelo que, se mantermos este modelo, se mantermos essas questões, observarmos estas questões, se tivermos atentos a estas questões, nós sim podemos viver uma vida de perseverança. É possível sempre tentar outra vez. É possível em Jesus ter uma resiliência sobrenatural. Porém, aqui dentro dessa passagem que nós lemos, dentro deste modelo que ele pede para nos observarmos, ele também fala do que não podemos fazer. Do que não podemos fazer. Sabe, querida igreja, Deus tem um plano para cada um de nós. Diz aí, Deus tem um plano na minha vida. Bate assim, mamão. Deus tem um plano na minha vida. E este plano, ninguém pode mexer nele. É imutável. O plano que Deus tem sobre vocês, sobre todos nós aqui, sobre aqueles que servem a Jesus, é imutável. Ninguém pode tirar este plano da mão dele. Ninguém. Isso é uma marca eterna. É uma marca eterna. O plano dele na nossa vida é uma marca eterna e ninguém vai poder mudar e nem roubar. Porém, gente, nós temos um meio de perder isto. Quando o diabo trabalha com a sua missão de roubar, matar e destruir. O plano de Deus para a minha vida, ninguém tira e ninguém muda. Agora,
tem um meio que eu posso perder. Quando o diabo rouba a minha fé para com esse plano dele. O plano dele, para mim ninguém muda. Mas a minha fé, com o plano dele, pode ser roubada. O diabo tem uma missão, que é roubar, matar e destruir. Uma vez eu vi o pastor Adalto ministrando e aquilo gravou muito no meu coração. Ele diz o seguinte, que o diabo ele não está muito preocupado em tirar a minha vida. Porque se eu morrer hoje, eu estou com Jesus, ele perdeu a minha vida. O diabo está mais preocupado em que eu perca a minha fé. Porque no momento que eu perder minha fé, eu estou no comando dele. Só tem uma maneira, gente, da gente não vencer. É perdendo a fé. Porque se nós tivermos fé, diz a palavra, que teremos galardão e resposta, recompensa sobre a nossa vida. E isso é imutável. E ninguém rouba. A bênção sobre a nossa geração, sobre isso que nós cantamos hoje aqui, é verdade, é real. Não tem como mudar. O diabo, eu digo que ele é endiabrado, encapetado. Endemoniado, o diabo é endemoniado. E ele tem uma missão. E a missão dele é roubar, matar e destruir. Nós temos um inimigo sim, que maquina contra os filhos de Deus. Ele tem sim uma missão de roubar a fé, de roubar a confiança, de roubar a perseverança, de roubar o crescimento da maturidade espiritual, porque quando ele roubar isso, eu não posso resisti-lo. E a Bíblia diz, gente, que o diabo foge, mas foge de quem primeiro se submete a Deus, resiste a Ele e ele foge. Agora, como eu vou me submeter a quem eu não confio mais? Como eu vou me submeter a quem eu não tenho mais fé? Que é a única maneira de me trazer resistência ao diabo. A Bíblia diz que o diabo não nos toca, mas eu disse, mas e aí? Como é que a gente faz quando as coisas a gente vê que é do diabo? É porque tem brecha, gente. Porque não teve não se sujeitou a Deus. Nós só podemos resistir às hostes, à potestade que Cristo conquistou tudo na cruz e expôs todas as coisas. Nos deu um plano de libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres e libertos. Porém, na nossa fé em Jesus Cristo, nós mantemos a nossa verdadeira liberdade. Porém, quando ela se perde, a carne entra, os cenários malignos se entram, se abre brecha para entrar, porque ele é ladrão, não é verdade? Ladrão se convida? Não. Qual é um espírito de ladrão? Um espírito de ladrão fica cuidando das coisas dos outros, né? Vamos ver, vou passar aqui por essa casa para ver se não tem uma janelinha. Ou olhar o carro para ver se não está mais fácil. Ele procura brecha para roubar. E nós temos este adversário. E a gente vê aqui o escritor de Hebreus trazendo uma receita, alguns pontos aqui importantes de como não perder a fé, como não perder a confiança, como se manter nesta promessa, nesse plano e receber o galardão do que é o resultado. Então, o primeiro ponto, perdemos a confiança e não conseguimos tentar de novo quando perdemos o contexto da nossa vida de relacionamento com Deus. Qual o contexto que eu digo aqui? Se a gente lê
o livro, o capítulo 11, nós vamos ali ver que o autor, ele está falando dos heróis da fé. Que ele está falando das coisas que esses heróis da fé passaram. E se você ler todo o capítulo 11, o escritor de Hebreus está dizendo, olha, esses todos os heróis da fé aqui, passaram coisas piores que vocês estão passando hoje aqui, grupo de judeus perseguidos. Esses heróis passaram coisas piores. E eles perseveraram. Eles continuaram tentando. E ali fala de Sara, ali fala de Gideão, ali fala de José, que no meio de tantas lutas, no meio de tantas dificuldades, eles não perderam o contexto de quem Deus era, da relação que eles tinham com Deus. Eles não perderam o contexto de coisas que Deus já tinha se manifestado de bênção para a vida deles. Eles não desfocaram da luta, da bênção para a luta. Eles não perderam isso. A gente vê no Salmo 103, versículo 1, que diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Não perca o fio da bênção que já aconteceu na tua vida. Se aconteceu bênção para trás, se você tem bênção para contar, te agarra nessas que você está contando, não desfoca delas para a luta que você está passando. O diabo vem e coloca luta, o diabo vem e coloca situações, monta cenários mentirosos, e são cenários mentirosos, às vezes são cenários da própria cabeça, às vezes são cenários de um sonho, às vezes enviam um enviado maligno para contar coisa, para desmotivar a fé, para furar uma fé consolidada, para balançar a fé, e aí já desfoca. E já esquece da cura do filho, já esquece da provisão, já esquece de um dia que um anjo apareceu e disse: tenta de novo. Eu estou vendo a luta de vocês, eu estou vendo a carência de vocês, eu estou vendo a injustiça que fazem com vocês, eu estou vendo a falta que vocês estão tendo, e vocês estão fazendo, estão fazendo, estão fazendo, estão fazendo. Tenta de novo, filho. Não perca o contexto da obra que Ele já está fazendo. Não perca esse contexto, não esqueça de te lembrar. O diabo, ele vai montar cenários para que você desfoque da bênção que é para você. Ele vai montar cenários. Mas aqui o primeiro ponto que o livro de Hebreus fala, olha, não esquece. Porque é muito fácil desfocar. Quando a confiança estiver em ataque, tente outra vez. Busque as lembranças do que Jesus já fez. Aqui Ele me ajudou, ali Ele curou, aqui Ele esteve comigo, aqui Ele falou comigo naquele hino, aqui aquela vez Ele falou comigo naquela oração. Ele continua. Eu vou tentar de novo, eu não vou olhar esse cenário mentiroso. Traga lembrança. Não esqueça de te lembrar de todos os benefícios que Ele fez para a tua vida. E aí no versículo 19 ele diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Davi. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os nossos corações purificados de toda consciência. E aí ele continua dizendo: apeguemo-nos com firmeza à esperança
Não esqueçam de se lembrar dos benefícios, se apeguem com esperança, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Não esqueça de te lembrar dos benefícios. Não te esqueça de te lembrar quem você era quando Ele encontrou o teu coração. Não esqueça de te lembrar aonde você estava. Não esqueça de te lembrar. Ele continua sendo o mesmo. Continua, tenta outra vez, continua. Mas o que mina a nossa fé, diz aqui o livro de Hebreus, é desfocar. É acreditar em vozes, é acreditar em cenas, é acreditar em notícias. Segundo ponto, perdemos a confiança. Deixamos de tentar outra vez, quando nos afastamos da vontade dEle. Quando nos afastamos do que Ele deseja que venhamos fazer. Quando nos afastamos da sua presença, nós perdemos a confiança. Porque nós precisamos, assim como a comida é para o nosso corpo, a presença de Deus é para o nosso espírito. E diz aqui que esta vontade de Deus é que venhamos ter uma consciência purificada. Perdemos a confiança quando perdemos a vontade de Deus, de andarmos a vontade de Deus, de uma consciência purificada. A única maneira de termos uma consciência purificada é com Jesus. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve, quando aquele que é perfeito se manifesta em nós, tudo que é imperfeito sai. Não tem outra maneira de purificar a nossa consciência, purificar o nosso coração, se não estivermos na presença dEle. O esfriamento, gente, o esfriamento é sintoma. O esfriamento é sintoma, o se desligar, o se desconectar é sintoma que a confiança, que a fé está sendo atacada. Nós não podemos cair nas armadilhas do diabo, nos afastando do lugar que Deus quer que venhamos estar. E um grande sintoma, gente, mas é um grande sintoma assim, ó, galaxial, planetarial, mundial, da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, um grande sintoma em que a confiança e a fé está sendo atacada é o esfriamento. Porque nos tira a vontade de comer, nos tira a vontade de estar na presença dEle. Quando uma pessoa está doente, ela não perde a vontade de comer comida? Será que é só eu que perco a vontade? Você não perde a vontade? Você já não ouviu pelo menos alguém dizer que perde a vontade de comer quando está doente? Obrigada. Quando a fé está sendo atacada, há um esfriamento de vontade de comer o pão de anjos, como diz a palavra, e o cereal do céu. Se perde o apetite, se perde a vontade de estar na igreja, se perde a vontade de estar com os irmãos,
se perde a vontade de estar em aprisco, se perde a vontade de se conectar ao serviço da casa do Senhor, se perde vontade de fazer aquilo que Deus trouxe para fazer, já começa a ficar um peso. Ai, de novo eu tenho que ir para a igreja, ai, de novo está o meu líder mandando o link, ai, de novo eu tenho que estar lendo essa palavra, meu Deus do céu, de novo isso. Irmãos, um grande sintoma é não querer estar aonde Deus está falando. Eu fico impressionada às vezes quando as pessoas entendem que estar na presença de Deus é uma obrigação, é algo ruim. Porque eu fico me perguntando, será que Deus não está afim de receber culto? Será que Deus não está afim? Será que Deus não está afim de ouvir as orações? De receber os louvores? Quando esfriamos e perdemos a vontade de estar conectados, de estar ligados ao ouvir a palavra, o diabo está lançando armadilhas para que venhamos cortar a nossa ligação. E um dos elos de ligação com Deus é a igreja de Jesus. É o corpo de Cristo. É estarmos ligados. Se isso está trazendo peso, se isso está trazendo algo que eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, se o seu culto está muito mais olhando o que não gosta do que gosta, a confiança está sendo atacada, a fé está sendo atacada. Perdemos a confiança quando nos afastamos daquilo que Deus quer. Outro ponto, perdemos a confiança quando perdemos o sentido de pertencimento à comunidade. A nossa confiança é atacada, a nossa fé é atacada quando perdemos o sentido de pertencimento dentro de uma visão daquela comunidade. Versículo 24 diz o seguinte: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemo-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais que o dia se aproxima. A confiança é atacada quando o sentido de pertencer a uma visão, quando o sentido de pertencer a uma comunidade se perde. Viver a vida em Jesus, gente querida, viver a vida em Jesus, ela é uma decisão particular. Eu entregar a minha vida a Jesus é uma decisão particular. Eu decido do sim ou do não. Seguir a Jesus é algo particular. Porém, gente, o seguir a Jesus não é seguir comigo mesmo, é seguir junto com os meus irmãos. Diz aqui o livro de Hebreus. Decisão por Jesus é particular. A minha fé com Jesus é particular. Mas ela não é para me viver sozinha comigo mesma. O conselho que o escritor estava dizendo a esse grupo de judeus convertidos é: vamos se encorajar uns aos outros. Vamos nos encorajar uns aos outros. Vamos testemunhar o que Deus está fazendo. Gente, nós teremos aqui o face a face no final do mês. E no último domingo do mês, nós vamos ter aqui a nossa celebração com todos os apriscos e o retorno do pessoal do face a face. Quem já foi no face a face aí? E é tremendo, não é?
é tremendo. E gente, quando a gente vê o povo voltando face a face, aquilo não nos encoraja. Aquilo não nos deixa assim a mil pelo Brasil. Nós quando vamos face a face trabalhar, a gente trabalha muito, 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 muito. Dá um cansaço no corpo físico, dá. Mas gente, quando a gente vê a ação do Espírito tomando aquele povo que vai no face a face, gente, a gente volta do face a face, mas assim, ó, restaurado, não tendo mais nenhum cansaço, pelo contrário, mais força ainda, porque a presença de Jesus na vida do meu irmão me encoraja a seguir. Os meus relacionamentos com pessoas que passam por Jesus, experimentam Jesus, têm a mesma visão da vontade de Deus, encoraja, anima, faz a gente crescer e prosseguir. Mas quando a gente está com pessoas, gente, que não sabem o que falar, a não ser reclamar, a não ser achar pontos negativos, pontos doentios, não sei quantos pontos. O apóstolo Paulo escreve que estas conversas corrompem os bons costumes e desanima, porque produz lá uma coisa chamada raiz de amargura. E a raiz de amargura, como toda árvore, quando ela tem raiz profunda, a árvore é grande. E o fruto acontece. Acontece para o ruim. E acontece para o ruim. Não acontece para o bom. Acontece para umas centenas de mazelas, porque uma semente produz muitos frutos. E a raiz de amargura vai produzir muitos frutos. Agora, quando estamos com pessoas que a gente sabe que está lutando, não é ausência de luta, gente. Não é estar com pessoas que estão sempre sorrindo. Apanhei. Que legal. Não é isso. Mas é aqueles que a gente vê que está semeando com lágrimas. E depois a gente vê os mesmos que semearam com lágrimas, a gente vê com aqueles feixes grandes da bênção. E aí a gente se anima e diz: ele semeou, também vou semear, vou continuar semeando as minhas lágrimas aqui, porque vai chegar a minha vez. Eu vou tentar outra vez, tento outra vez, porque vai chegar a minha hora. Vai chegar. Ande com quem fala de bem daqui. Porque se você andar com quem fala de mal daqui, vai te tirar da conexão daqui e vai fazer você perder sua fé. Ande com quem tema este lugar. A casa de Deus é a porta do céu. Que te anime. Você que foi para o face a face, prepara aí a recepção desses homens e mulheres que estarão face a face com Deus, que você sabe o que é estar face a face com Deus. Prepara o teu coração para o domingo, que nós vamos ouvir tantos testemunhos aqui. E vai ser especial, gente. Vai ser muito especial. Porque vai ser o primeiro depois de 2 anos. Porque tivemos aí a pandemia. Vai ser especial porque vai ser o primeiro na casa nova. Vai ser especial porque Deus nos deu um lugar particular para fazermos esse face a face. Não é numa casa de retiro, não. Porque nós não precisamos da casa de retiro, da beleza da natureza para estar face a face com Deus. Nós precisamos estar reclusos, face a face com Deus. E Deus nos deu um lugar especial para isso.
que vai ser preparado, que já está sendo preparado pelos líderes, com oração 24 horas, com jejum, estamos jejuando por cada vida que vai estar nesse face a face. Você acha que tem algum jeito de dar errado? Só vai dar errado se você não for no face a face. Quando nós andamos ligados a isso que Ele quer, com relacionamentos, na mesma visão, no mesmo entendimento. Quando não queremos andar sozinho, não ande sozinho, gente. Sozinho é presa fácil. Sozinho é ser uma presa fácil. Não ande sozinho. Nós temos aí apriscos, nós temos os líderes de apriscos, nós temos os discipuladores, nós temos discipulado, nós temos culto, nós temos o grupo de jovens, nós temos o grupo das mulheres, nós temos grupos para casais, nós temos tudo embasado na palavra de Deus, para você não andar sozinho. E para que você cresça e resista o diabo e tome toda promessa que Ele tem para a tua vida. Aprenda a lutar. Aprenda a lutar. Porque quando aprendemos a lutar, nós estamos tentando de novo, tentando de novo, tentando de novo. E o último ponto. Podemos perder a confiança. A fé pode estar sendo atacada quando perdemos a nossa consistência em Deus. Quando perdemos a nossa consistência em Deus, a fé pode estar sendo atacada. E o que é isso? Consistência em Deus. Diz assim, versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E esta consistência, ela está mais ligada internamente. Ela está mais ligada internamente. Muitos, gente, muitos. Todo cristão, ele deseja as promessas de Deus. E não é errado. Nós temos que desejar as promessas de Deus. Nós temos que desejar galardão, porque a Bíblia diz que nós temos galardão. Nós temos que desejar que Ele nos dê vitória, porque nós temos a vitória contida na cruz do Calvário. Nós podemos desejar coisas melhores, nós podemos. Mas diz aqui que para obter a promessa, tem que fazer a vontade dEle. Não tem como eu querer a promessa dEle sem querer o que Ele diz para mim. Não tem como eu querer as promessas de Deus sem ter uma vida consolidada, consistente naquilo que Ele quer que eu faça. E às vezes, gente, nós podemos sim viver uma vida cristã aos olhos das pessoas, muito top. Mas ela só vai estar fora, só no casco. E a consistência para vivermos essa confiança e essa promessa, ela tem que estar dentro. O nosso coração tem que estar limpo. O nosso coração tem que estar limpo de toda dor, de toda mágoa, de todas as lembranças negativas. Um dia um fulano fez aquilo, um dia aconteceu aquilo. Nosso coração tem que estar limpo de todas as coisas que podem trazer fermento para a minha alma. E eu preciso tomar providência com isso. E o que eu mais acho lindo na palavra de Deus, que como eu acho na Bíblia, princípios teóricos da psicologia. A psicologia, ela tem uma máxima que diz o seguinte, que quando a voz cala, o corpo fala. E aí é onde aparecem as doenças psicossomáticas. Quando a voz cala, o corpo fala.
Há pessoas que têm muita alergia na pele. Há pessoas que têm muita tensão muscular. As pessoas que têm muito problema de estômago. Há pessoas que têm muito formigamento nas mãos e nos pés. Há pessoas que têm muito suor excessivo. Há pessoas que não têm fome de nada. Há pessoas que têm muita fome. Há pessoas que vão trazendo ali doenças, que isso vai trazendo doenças. Já se foi comprovado que também é um estímulo para o câncer. Problema de gastrite, enfim, vários problemas. Porque quando a voz cala, o corpo fala. E existe na palavra de Deus esses princípios. A gente vê no Velho Testamento, Davi dizendo no Salmo 32, se não me falha a memória, Salmo 32, ele diz o seguinte: enquanto calei o meu pecado, os meus ossos se consumiram. Enquanto calei, os meus ossos se consumiram. A gente vê na carta de João, que ele diz o seguinte: que Deus é fiel para perdoar todos os pecados. Ele é fiel para perdoar todos os pecados. Que Deus é fiel para perdoar todos os pecados. O que vem antes disso? Todo aquele que confessa, todo aquele que fala, Deus é fiel para perdoar os seus pecados. Tudo que você guardar dentro de você, não vai esquecer, vai potencializar. Tudo que você guarda dentro de você, não é esquecido, é potencializado. Ter aquilo que Ele promete, nós precisamos ter uma consistência de um relacionamento com Deus curado. Deus não vai te abençoar se dentro de você tem ali doença, mágoa, falta de perdão, rancor, amargura, raiva, mentira. Você vai estar mentindo para você e para as outras pessoas. E outra coisa, deixa eu abrir um parênteses. A mentira, gente, ela me tira a identidade de filho de Deus. Vou repetir de novo. A mentira me tira a identidade de filho de Deus. Porque a mentira me leva para o pai da mentira, que está lá em João capítulo 8. O pai da mentira é o diabo. Então, quando eu minto para mim ou para os outros, a minha identidade está como filho do pai da mentira. Eu saio da minha identidade. E aí o diabo, ele não entra com coisas grandes, porque sabe que não é por ali que nós vamos cair. Mas ele vai entrar aonde você é mais fraco, naquilo que mais te perturba, naquilo que você não falou, naquilo que você foge, naquilo que você mascara. E aí nós vamos morrendo, e a confiança vai sendo atacada, por falta de consistência. O orgulho, gente, o orgulho é uma coisa, A Bíblia fala que o orgulho precede a ruína, e é uma grande verdade, porque o orgulho é uma coisa que prende o corpo, o espírito e a alma a ficarem doentes. Porque às vezes o orgulho impede a pessoa de ir no médico para dizer: eu estou doente. Porque quando eu estou dizendo que eu estou doente, eu não quero mostrar a minha vulnerabilidade. E essas vulnerabilidades, às vezes eu mascaro, eu minto, eu lanço desculpa. Porque eu não quero, o meu orgulho não deixa. Mas quando Jesus entra em nós, quando o perfeito se manifesta, aquilo que é imperfeito sai. E a gente vai lá na palavra de Deus e diz que Deus dá graça aos humildes.
Aí a gente vai lá na palavra de Deus e vê que o princípio da honra é a humildade. Ela antecede a honra. Mas são coisas que nós temos que perceber, porque podemos estar sendo atacados e perder o que Deus tem para a nossa vida superior. Vivemos agora numa nova aliança daquilo que é superior, que é Deus. Mesmo que as notícias sejam ruins, mesmo que eu acho que eu não vá conseguir, mesmo que eu ache e pense, meu Deus, eu tenho orado tanto por isso, eu tenho orado tanto, parece que nada muda, parece que nada muda. Tenta outra vez. E eu oro de novo, e nada muda. Tenta outra vez. Às vezes a gente pode pensar e dizer, eu cansei de sonhar, que parece que nunca vai chegar, parece que nunca vai acontecer comigo. Tenta outra vez. Não desiste de sonhar. Não desiste do galardão. Não desiste das coisas que o Senhor fez no teu coração por sonhar. Tenta outra vez. Vamos ficar de pé, pessoal do louvor. Não perca o ritmo da tua fé. Não perca o ritmo da tua fé. Não perca o ritmo de caminhar com Deus. Não perca o ritmo dos passos em direção a uma recompensa. Não perca o ritmo em direção ao sobrenatural. Você que está aqui junto comigo nessa manhã, onde todos nós aqui estamos sujeitos à mão de Deus, sujeito à voz de Deus, sujeito à palavra de Deus, sujeito à manifestação do Espírito de Deus em nós, sujeito à força que vem dEle, à alegria que vem dEle. É Ele e sempre Ele.